E o Palmeiras está nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025, após vencer o Botafogo por 1-0, golaço do Paulinho na prorrogação, fazendo uma jogada individual, bateu no canto do John, sem chances para o goleiro do Botafogo. E o Palmeiras agora aguarda o adversário que sairá do confronto entre Benfica e Chelsea. Vamos trazer aí os comentaristas elogiando a vitória do Palmeiras, o PVC, o Galvão Bueno, Benja. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando da partida. E o Palmeiras, e esse time desgraçado que não perde pra ninguém, treinador que faz esses pés de rato jogar, acertou o time. Meu Deus, que fase que tá o Palmeiras, hein, Lúcio? Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, principalmente você, torcedor do Palmeiras, parabéns. O Palmeiras é o primeiro clube a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que está sendo jogada nos Estados Unidos. Um confronto brasileiro, Palmeiras e Botafogo, um jogo pegado, mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras merecia até ter conquistado a vitória nos 90 minutos regulamentares, mas o Botafogo lutou muito e teve as oportunidades dele também, hein? Vamos para a prorrogação. Acabaram dando certas alterações do técnico Abel do Palmeiras. O Paulinho fez um belíssimo gol e quando tudo parecia resolvido, o Botafogo lutou e teve até no último lance do jogo a chance de levar a decisão para os pênaltis. Então parabéns também ao Botafogo pela campanha que fez, chegando aí nas oitavas de final. E você, torcedor do Palmeiras, comemore. Vamos ver quem será o adversário. Mas já te digo uma coisa, na segunda, não perca. Galvão e Amigos na Band, segunda noite, a partir das 10h20 da noite, vamos discutir tudo, mostrar os lances, mostrar gol, discutir tudo que aconteceu nessa grande classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na Band, Galvão e Amigos, segunda, 10h20 da noite. Até lá. Por que entrou o Luigi quando entrou o Paulinho? Porque o Paulinho muda jogo, mas ele não tem condição física para mais do que 30 minutos. E olha que ele jogou 40 contra o Inter Miami, fez a diferença com, por exemplo, o cruzamento que resultou no gol do Maurício e o outro gol. E foi ele o autor do gol da vitória contra o Botafogo, na prorrogação, jogando mais tempo do que suporta pela lesão na perna. Por que então o Luigi? Porque o Luigi fez gols decisivos nesse ano contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Se não fosse o gol do Luigi, o Palmeiras não tinha classificado no Paulista. E se não fosse pelo Luigi, não teria ninguém para marcar quando o Paulinho entrou. A questão é que Paulinho decide mais do que Estevão. Se Estevão é o mais habilidoso do elenco, Paulinho é o mais decisivo. E no Mundial de Clubes, não tem dúvida, foi ele que decidiu e mudou o jogo contra o Inter Miami, foi ele quem definiu contra o Botafogo. O Palmeiras vai às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, jogou muito melhor do que o Botafogo, mereceu a vitória no tempo normal, mas sofreu como tem sofrido nos jogos grandes, porque o Botafogo é grande, gigantesca atuação também do ponto de vista defensivo. Mas o Palmeiras marcou pressão como gosta, pressionou e chegou à vitória com Paulinho, decisivo. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Palmeiras está nas quartas de final do Mundial e o Palmeiras jogou pra muito. O Botafogo hoje não viu a cor da bola. O Botafogo foi pro sufoco no último tempo da prorrogação, mas depois só deu o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito melhor. O Palmeiras é o time que foi pro jogo, que foi para ganhar. O Piquerez fez uma partida absurda. O Gustavo Gomes estava jogando muito, mas foi expulso com razão. Não precisava fazer aquela falta no Barbosa. Mas olha, e o Paulinho que entrou e fez aquele golaço. O Paulinho marcou um golaço. O Palmeiras jogou muito, gente. É um time muito difícil de ser enfrentado. E para mim,
ainda teve um pênalti, para mim foi mão do Vitinho, foi pênalti, claro. Uma vitória justa, merecida, e vou te falar, se vier o Benfica, Palmeiras passa. E aí você precisava adiantar a marcação. É isso. Mas aí E aí era prorrogação, segundo tempo, calor. Eu acho que não tem nenhum absurdo, tal, não, mas não tem. São escolhas que a gente pode discutir aqui. Claro que e o que eu tenho resultado certeza... sempre muda então, o tom da análise. É isso que eu ia falar, porque o que eu quero podia dizer ter chamado, tomado um gol, ido para os pênaltis eliminado, e a gente já está discutindo aqui, o Abel chamou demais o Botafogo. E eu te confesso que, assim, se o Palmeiras tivesse sido eliminado, aqui eu ia preferir, nesse momento agora, estar exaltando os acertos do Abel. Como o Palmeiras se classificou, eu acho que vale a gente, para não ficar sempre nessa coisa de que, ganhou, a gente vai elogiar a escalação do Abel, que foi boa. Perdeu, a gente vai criticar as substituições. Serve pro Renato Paiva, porque assim, agora é fácil falar, olha, devia ter entrado com o Cuiabano claro. E não com mais um volante, para poder ter o Savarino mais livre para jogar, mas ele poderia perder no meio de campo, poderia ficar inferior. Numericamente, o que ele não quis fazer. Não era loucura a entrada do Cuiabano, até porque o Cuiabano é um jogador que ele poderia entrar fazendo um encaixe no meio do campo, não vindo para dentro, porque aí perderia, se deixaria o Giais solto, mas ele poderia jogar com o Cuiabano e com 2 volantes. Mas ele tomou a decisão que foi validada no jogo contra o PSG, validada na partida contra o Atlético de Madrid, que ele perdeu, mas Então, o famoso time que está ganhando não se mexe, é a velha máxima do futebol, é isso? Mas eu não vejo assim também... Eu não concordo com essa máxima. Claro, eu não... Isso aí não... Mas foi o que valeu, né? É a mesma coisa aquela que fala que jogo é jogo, treino é treino. Você treina como você joga e joga como você Mas foi o que valeu para hoje, né? Mas ele veio com uma ideia que ele fala, eu consegui encaixar o time nessa ideia. E ela iria até os últimos momentos no Mundial. Mas será que tinha... Tudo bem, será que tinha uma outra ideia treinada e preparada para ser executada? Além dessas duas? O Botafogo vinha jogando. Com o Cuiabano. Jogando o Campeonato Brasileiro. Mas... Chegou a jogar com 2... Aliás, começou esse Mundial com 2 centroavantes. O Mastriani. Ele começa com o Mastriani ao lado do Igor Jesus. E ele vinha fazendo seus resultados, vinha jogando Libertadores, classificou Libertadores. Ele chega no Mundial, sofre contra o Seattle, ganha o jogo por 2-1, mas sofre. No segundo tempo... Ele já começa a fazer isso, ele já baixa as linhas e houve até que elogiasse a capacidade de resiliência do Botafogo no segundo tempo e tal. No primeiro jogo, internacional. Ele foi no primeiro jogo ele falou, isso aqui eu consigo, dá. Mas ele e nos outros ele falou, peraí. Durante o jogo com o Seattle no segundo tempo, ele fica lá atrás. Eu só acho que se ele tivesse tentado com o Cuiabano, com 2 jogadores abertos e o Savarino por dentro, não dá para garantir. Eu acho que teria sido pior. Vendo como o Palmeiras jogou. Mas aí, porque para só explicar, acho que os lados campos do Palmeiras foram muito fortes e seriam um pouco mais frágeis os do Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem problema sério de saída de bola e você teria que acionar os jogadores mais rápidos na frente para você justificar o sistema, até porque jogando no contra-ataque, porque o Botafogo com esses jogadores não é um time de posse de bola, é um time de transição rápida. Então com o Savarino jogando por dentro, o Cuiabano jogando na esquerda, o Arthur jogando na direita, Igor Jesus adiantados, a bola precisa chegar neles em condições de jogada de mano a mano, de lançamento e contra-ataque. O Palmeiras não permitiu. Com o terceiro volante, em tese, você tem mais jogadores ali que podem se aproximar para você fazer essa saída de bola. Então, esse aspecto eu defendo o Renato Paiva da escolha dos jogadores. O problema não é só fazer a saída de bola. Uma vez que você saiu, quem vai estar na frente para receber essa bola? Mas nem conseguiu sair. Então, essa é a questão. É impressionante como o Igor Jesus não participou do jogo. Que era o cara que a gente... É isso. E até no jogo... A bola não sai... Desculpa. Porque você também não tem... Para quem fazer a bola chegar na frente. Com menos quantidade de gente na parte ofensiva, você tem menos objetivos para o seu passe. Menos capacidade e aí você também fica de fazer... ali e acaba Aí o resultado sempre vai te dizer se um tá lado estava certo ou outro. Porque tem uma questão. Tá Por bom, isso que eu estou defendendo o Paiva agora. Eu vou com o Savarino pelo centro e vou com o Cuiabano na esquerda. O Cuiabano não pode largar muito, porque senão o lado direito do Palmeiras joga. Com muita facilidade. Então, embora não tivesse o Estevão como a gente imaginou que Mas é assim, você não pode desmanchar sem a bola o teu pelo menos um 4, uma linha de 4. Que é o que o Botafogo tentou fazer, deixando o Igor Jesus. Em alguns momentos ficando no 4, Danilo e a outra linha. Se você coloca o Savarino, o que o trio de marcadores fez? O Marlon, o Alan e o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, frente de defesa. Maurício não vai jogar aqui, Palmeiras não vai entrar. Bola entre linhas não entra. Tá bom. Não entrou. Os outros não entrou. Foi muito bem. Os outros dois subiram para marcar saída. Saída no Richard Rios, saída no meio de campo do Palmeiras. Se ele joga só com 2,
o Savarino é que vai ter que pegar essa saída no confronto com o Richard Rios. Já é outra parada ali. Por outro lado, também ele prende alguém mais do Palmeiras atrás. A grande questão... Aí é o resultado que vai falar se ele está certo. Você tocou num ponto muito importante, o Calçade, há alguns minutos, que a gente conversava lá na redação. De repente, alguma televisão europeia que estava pensando em comprar o Campeonato Brasileiro, em virtude do sucesso dos times brasileiros na primeira fase, desanimou um pouco com esse jogo. Por quê? Porque dificilmente um time grande europeu, e a gente está falando de 2 times grandes do Brasil e da América do Sul, tanto que fizeram hoje um jogo de oitavas de final de Mundial, de uma Copa do Mundo de Clubes, dificilmente um time grande europeu vai ter a postura que o Botafogo teve. Tirando o Atlético de Madrid. Mas ainda assim é um time que tem mais alternativas de... Ele jogou com o Sorlotti e o Julián Álvares. Isso, contra o Botafogo. Mas tirou o Griezmann. Mas é uma exceção, mas ainda assim tem mais poderio. PSG, Real Madrid, Manchester City. O futebol que se joga nesses grandes times é um futebol que busca um campo de ataque, que busca vitória. Sim. E que tem... a Liga dos Campeões mostrou isso. A Liga dos Campeões mostrou isso agora. Você vê a Eurocopa mostrou isso com seleções do jeito mata-mata que mas o Barcelona não quer nem saber da defesa. Então, mas acho que depende... Eu só queria atacar. Mas depende do adversário, eu acho. Porque assim... E tudo bem. E talvez o Palmeiras não precisasse incitar no Botafogo e no Renato Paiva essa postura que ele teve. Mas eu acho que mesmo os times europeus, quem vai pegar o Barcelona, muitas vezes... tem a postura que o Botafogo teve. Porque fala, cara, eu não vou pra cima que nem louco do Barcelona, porque eu vou dar um espaço para que esse time... tem sempre um potencial de chegar com mais gente à frente. Joga mais. Mas eu acho... De ferir o Barcelona. Mas aí tanto que tá. a Inter ganhou do Barcelona. Eu sei. Foram 2 jogos com 13 gols. Não, mas é porque a Inter é muito assim. A Inter é um time que ataca muito bem, baixando linhas. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho que a intenção do Renato Paiva também não era criar tão pouco. Então, eu tô as coisas não deram certo. Como um retrato do que a gente vê muito aqui no futebol brasileiro. Ele não conseguiu. Brasileiro e sul-americano também. A Argentina também faz muito isso. Nos times, não estou colocando na seleção. É esse de jogar assim... vamos recorrer a uma frase célebre, né? O medo de perder tira a vontade. Por uma bola, chamada uma bola. Uma bola, assim. Não, que o PSG teve essa bola. Coisa que a gente vê muito em clássico. Eu critiquei aqui muito no dia da final do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou. Ganhou, mas ganhou jogando nada, né? Se para o jogo, faz falta, segura, provoca aqui, provoca de lá e tal. Jogo mesmo, mas você concorda que ali fazia todo sentido? É isso que eu acho. Então, eu acho que era defender o primeiro jogo. Faz muito sentido na cabeça do futebol brasileiro. Faz zero sentido na cabeça do europeu que quer ver entretenimento, você não vai ver futebol. O Barcelona, o City, o PSG mudarem seu... Eu acho que o corintiano ficou feliz com aquele jogo. Porque tem uma vantagem. Tudo bem, mas aí você é o PSG, você é o Barcelona, você contrata os caras que você contrata, você tem o elenco que você tem. Então, acho que... Mas o Simeone também tem... Não, o Simeone é um caso à parte. O Simeone é um caso à parte, a gente já discutiu bastante o Simeone, porque, de fato, o Simeone foi contratando, o Atlético foi contratando para jogar mais, e ele quer jogar daquele jeito e ninguém vai tirar isso. Se quiserem que troquem o técnico. Eu acho ele ótimo, mas enfim, não vamos nem entrar nessa questão de Atlético de Madrid. O que eu quero dizer é que aqui existem times de fato mais limitados e com diferenças grandes entre gigantes. Então, eu acho que, por exemplo, o Corinthians atualmente ter a postura que teve contra o Palmeiras, ainda mais tendo vencido o primeiro jogo como tinha vencido fora de casa, eu até entendia, sabe? Então a gente entende o momento, a questão não é o momento, a decisão daquele momento, é a cultura que permanece, que tá permeando o futebol brasileiro sempre. É a cultura assim, não, primeiro não quero perder. E você não tem muitas soluções ofensivas, há sempre muita limitação na proposição ofensiva, que é o grande barato do futebol. Encontrar soluções para como é que eu vou quebrar essa defesa aqui. Eu acho que é normal que os times queiram vencer acima de tudo. Eu acho que o papel do treinador é tirar o melhor possível dos jogadores que tem, valorizando as virtudes, escondendo seus defeitos e olhando para o adversário. Isso às vezes significa fazer um jogo que o senhor não gosta. Que o senhor não gosta. A gente citou aqui o Paulinho, tem alguns personagens, daqui a pouco a gente vai falar do Estevão também, mas o Paulinho, o gol, ele é o cara do jogo, certo? Ok, futebol é coletivo, mas tem aquele cara que vai lá e resolve. E a imprensa espanhola está repercutindo o Paulinho, olha só. O Marca da Espanha estampou o seguinte: a magia de Paulinho coloca o Palmeiras nas quartas. E o AS
disse o seguinte: Paulinho salva Vitor Roque. Então, porque eles estão no pé do Vitor direto. Eles estão hoje. Obviamente, eles têm um olhar especial para os caras que passaram por lá. Isso é normal e a gente vê, acho que em todos os países, os jogadores que são mais conhecidos nestes determinados são os âncoras países, da análise. Exatamente, o foco vai para eles. Então, assim, o Vitor Roque é em Barcelona, não digo nem na Espanha, mas às vezes mais em Barcelona. Porque jogou lá. Porque jogou no Barcelona e assim por diante em relação a outros times. Para mim, assim, a questão do Paulinho não é surpresa nenhuma. Eu até, toda vez que alguém falava, o Estevão, o Palmeiras sem Estevão não vai ser nada, não vai sobrar nada, não sei, aqueles papos meio dramáticos, eu falava, olha, eu acho que o Paulinho, ele pode entrar e oferecer mais ao Palmeiras do que o Estevão vinha oferecendo nos últimos momentos. Só que eu falava isso antes de saber que o cara tem 30 minutos por jogo. Porque aí fica difícil, obviamente, de ser assim. Se ele pudesse jogar os 90 minutos, pelo que a gente já tinha visto no Galo, pelo potencial que ele, pela inteligência que ele tem, pela qualidade, eu acho que ele viraria a grande referência ofensiva do Palmeiras. Talvez não seja assim, porque 30 minutos por jogo é muito pouco e a gente não sabe nem se ele vai manter esses 30 por jogo. Mas muito bem aproveitado. Muito bem aproveitado. E acho que o Abel está dosando justamente por saber da importância. Mas se é para falar de protagonista, eu acho, e assim, cara, o Richard Rios vai ser difícil a manutenção desse jogador. Hoje ele fez uma inversão perfeita. Cara, assim, para mim ele é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Ele é o cara que está chamando mais atenção da imprensa europeia em todos os lugares. Fisicamente ele se impõe, ele joga. Joga atrás, joga na frente, marca, chega, chuta, finaliza. Então, assim, ele está fazendo... É engraçado porque ele está fazendo uma Copa do Mundo mais próxima da Copa América, com a Colômbia, que ele fez com a Colômbia, do que dos jogos médios que ele faz no Brasil. Você acha que ele escolhe jogo? Você acha que é motivação? Eu não gosto. Não dá pra saber. Eu não gosto, porque eu não gosto de falar isso, porque aí parece que o cara é preguiçoso em alguns jogos. Mas se eu tiver que vender meu peixe, eu vou vender no Mundial. Pode ser. Claro. Mas às vezes o cara tem sente de um jeito diferente. Não é pensado. É isso, claro. Não gosto de que o cara acusá-lo. Não é que puxa o freio em determinado momento. Não, acho que ele puxa o freio, não. Ele sempre corre. Ele tava jogando mal no Brasil. E tem um detalhe, ele pega jogos super difíceis, ou pela seleção, ou contra um grande, e tudo bem, ele está desempenhando. Não estamos falando que ele é o jogador das partidas pequenas, sim das grandes. Né? Então, eu acho que é um cara que chama atenção. Sim, se bem que essa observação, né, do futebol mundial em jogadores, dos europeus principalmente, no mundo todo, eles conhecem todo mundo. Mas é claro que sempre chama uma atenção para falar, lembra aquele cara que a gente estava olhando e tal? Olha ele aqui mais de perto, tal. Assim, ajuda, mas não são desconhecidos. Claro. Né? Até porque esse foi um destaque da Copa América para muita gente, até o melhor da última Copa América, junto com o Rames, enfim. E teve proposta já, né, para sair depois da Copa América. Exato. Pode ser uma próxima venda da tia Leila aí. Sim. Pro Palmeiras, a questão do Paulinho é assim, ele entra, geralmente ele dá conta do recado, ele pode até não fazer gols, às vezes, mas ele dá conta do recado. Toda ele vez entra, a gente fala que a gente queria mais. Exatamente. No jogo. Fica sempre o gostinho de quero mais do Paulinho e por uma questão física não dá para forçar a barra. Talvez ele passe até por uma outra cirurgia. Não, parece que sim. O Abel falou no coletivo que vai passar ao final do Mundial de Clubes. Agora? Então, uma outra cirurgia. A questão é difícil. Lembrando que ele jogou a fase final da Copa do Brasil ou da Copa do Brasil. Já o segundo semestre inteiro ano passado no Atlético. Com uma lesão séria. Paulinho, até para passar para você, Bernardo. O Paulinho. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas debatendo a vitória do Palmeiras, 1-0. Palmeiras mereceu a vitória, pessoal, foi melhor os 90 minutos, criou mais oportunidades de gol. Botafogo jogou praticamente a mesma partida que ele jogou contra o PSG, né? Onde ele ali esperou o PSG, fez um gol com o Igor Jesus e depois segurou o resultado. Contra o Palmeiras ele tentou fazer a mesma coisa, jogar esperando o Palmeiras e no contra-ataque marcar. Poderia ter tido êxito, mas não teve, foi pressionado em 90 minutos e o time que mais atacou, né, foi premiado com um gol, que foi o Palmeiras. O Palmeiras está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes, fica na guarda aí de quem será o seu adversário, mas a realidade é que o Palmeiras chega muito forte e quer conquistar esse Mundial. Já vimos aí que não tem nenhum bicho-papão, os brasileiros têm jogado de igual para igual
com os europeus e com certeza o Palmeiras vai dar trabalho. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.